Que prazer apresentar o segundo episódio da série especial Move, do podcast Fala Engenharia. Eu sou Mari Lapinski e neste espaço vamos conversar sobre as equipes de mobilidade da Escola de Engenharia que integram o programa Move. Hoje vamos conversar com Amadeus Dias, que é capitão da Nautilus Design do Move URGS. Amadeus é graduando em Engenharia Mecânica e já teve experiência em outra equipe do Move, a E-Power, e atuou como bolsista de iniciação científica nos projetos de osteotomia sagital e estudo estrutural de risers. A equipe Nautilus projeta e constrói protótipos náuticos tipo rebocador, controlados remotamente. Eles participam da competição Desafio Universitário de Naut Design, que é o DUNA, que ocorre lá em Joinville, e são a única equipe que desenvolve totalmente o seu projeto elétrico. Além da Nautilus, existem outras 6 equipes de competição ativas: a Tchê Baja, a Bagual Racing, a RS Racing, a Pampa Aero Design, a E-Power Racing e a mais recente é a Star Tchê. Amadeus, muito obrigada por participar do podcast, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui apresentando um pouco sobre a Nautilus, que é um projeto que a gente assumiu recentemente como equipe, e poder estar explicando um pouco mais sobre como funciona o nosso rebocador, o nosso projeto e a nossa forma de trabalho. Então, para iniciar, eu gostaria de saber como que funcionam esses protótipos que vocês desenvolvem, de que forma eles são feitos. Então, basicamente a parte técnica dele é dividida em 3 setores: o estrutural, o propulsivo e a parte elétrica e eletrônica, que a gente junta eles para facilitar o nosso trabalho. O estrutural é basicamente o casco do barco, né? A parte que a gente vê por fora. É o que vai trabalhar com o equilíbrio do barco, com a hidrodinâmica dele, que seria basicamente a melhor geometria para ele, o melhor formato para ele conseguir ter maior eficiência, desempenhar melhor para o nosso objetivo. O setor propulsivo trabalha com 2 partes em específico: a propulsão em si e o leme. O que é o leme? O leme é basicamente aquela parte que fica atrás do casco do barco. Ele é parecido com uma chapa metálica e ele gira de um lado para o outro e ele basicamente direciona a corrente do barco, que gira a direção que o barco está se movendo. E a propulsão em si é basicamente a hélice, que é o que vai promover essa velocidade que a gente vai estar impondo para o nosso barco. E a parte elétrica e eletrônica é o que transforma o nosso barco num barco de controle remoto. Eles vão trabalhar com placas, circuitos, de forma a automatizar esse processo de rotação da hélice, da rotação do leme, enfim, tornar tudo controlável por um controle remoto. E vocês participam dessa competição universitária que ela é inédita no Brasil. Então, qual é o maior diferencial de vocês nessa competição e também o maior desafio que vocês têm nela? Bom, como a gente está retomando a equipe agora, os desafios são inúmeros. A equipe estava parada até mais ou menos 6 meses atrás, que foi quando eu e os 3 primeiros membros aí assumimos a equipe. Então, o nosso maior desafio no momento está sendo conseguir aprender tudo com, claro, as equipes anteriores a essa pausa que a equipe teve foram registrados. A gente está tendo que aprender eles para conseguir reconstruir o barco. Então, o maior desafio no momento está sendo realmente colocar o barco para funcionar. E eu acredito que mesmo a gente não tendo concluído 100% esse nosso objetivo, a gente já conseguiu avançar muito e entender como tudo funciona. O maior diferencial que a Nautilus tinha antes de ter essa pausa é que ela era a única equipe que ia para a DUNA, que é essa nossa competição, e tinha toda a parte elétrica feita exclusivamente pelos membros da equipe. Então a gente tem a ideia de retomar isso, não sei se já para essa competição, porque o período de tempo é curto, é muita coisa para aprender, né? Apesar de ser um projeto pequeno, ele não é simples, mas a gente quer retomar, poder ter essa parte elétrica totalmente feita por nós, que eu acredito que seja um diferencial interessante e que, apesar de muitas vezes poder não ser o melhor, mas é o que mais vai poder proporcionar um aprendizado e um desenvolvimento para a equipe em si. Um dos objetivos do programa Move é incentivar a busca também por parcerias. E agora, com essa retomada para a Nautilus, vocês têm conseguido já algum apoio para retornar às competições ou ainda é algo que vocês estão buscando? Nós ainda estamos procurando por parcerias externas, mas o próprio Move já nos ajuda, né? Ele dá esse apoio para nós, tanto financeiro quanto administrativo, para a gente conseguir nos organizar melhor e também conseguir ir para as competições. E, enfim, tem todo o transporte, tem a estadia, tem todo um custo por trás dessa atividade. E como comentei, a gente também está procurando parcerias externas, tentando falar com empresas para ver se a gente consegue um patrocínio ou algo do tipo, como as antigas equipes antes de nós chegar aqui na Nautilus já tinham com
algumas empresas. E de que forma essas empresas podem auxiliar vocês? De inúmeras formas, tanto financeiramente quanto um patrocínio de algum material, alguma ferramenta, algum componente para a gente trabalhar com o barco. Tem inúmeras formas, às vezes até alguma forma de produção. Por exemplo, a gente tem a nossa hélice que é impressa em 3D. Exemplo da hélice, a gente pode fazer isso na URGS. Mas tem algumas formas de produção, como foi o exemplo da nossa vedação, que foi usinada por um dos nossos membros, o Rafael, e a gente conseguiu até, na verdade, esse patrocínio do lugar que ele fez essa usinagem, que é muito interessante a gente conseguir esse apoio porque dá um salto gigante para a equipe. Às vezes, como a gente está trabalhando com o financeiro através de doações da própria equipe, é um pouco complicado a gente conseguir trabalhar com algum processo que seja mais complicado, porque normalmente ele exige um custo maior. Então, uma forma de produzir algum equipamento, o material para produzir esse equipamento é uma ajuda que é incrível assim, para a equipe, é indescritível o quanto isso é bom. E atualmente a equipe é composta por quantas pessoas, de quais cursos? De que forma que ela está estruturada, assim? Atualmente nós estamos com 9 integrantes, alguns membros da mecânica e o resto dos membros são da automação. Na verdade, nós estamos com um membro da mecânica, por enquanto, mas estamos para entrar mais aí agora no próximo processo. Aliás, 2 membros da mecânica, que sou eu e o William Dawson, e os outros 7 membros são da automação. A gente está com um setor propulsivo com 2 membros, setor estrutural com 3 membros e o setor elétrico e eletrônico com 4 membros. E na área administrativa tem eu, capitão, e o vice-capitão, que é o Germano, que também faz parte do setor estrutural. E agora tu falaste, né, que você é o capitão, então queria saber desde quando que você integra a equipe do Nautilus, apesar dessa pausa que você comentou, e como é que foi esse processo até tu se tornar o capitão da equipe? Eu assumi a equipe, salvo engano, entre junho e julho do ano passado. Foi entre final de junho e início de julho. Eu assumi a equipe porque eu estava chegando perto da época do PS, eu estava com vontade de voltar a integrar alguma equipe, e aí eu me inscrevi no processo seletivo do MOV. Só que todas as outras equipes eram no campus do Vale, né? Muito longe, acaba sendo um tempo muito grande para ir, retornar de lá. E então o professor Fabiano, que é um dos professores responsáveis pela equipe, me mandou um e-mail falando que havia essa equipe. Ele me explicou a situação, que após a pandemia a equipe tinha ficado parada, mas que ainda vinham os materiais antigos. E meu irmão, há uns 5, 6, 7 anos atrás, havia sido capitão da equipe também. Aí eu pensei, por que não? E aí eu acabei assumindo a equipe ali, meio sem muito planejamento, mas eu me joguei na equipe e comecei a trabalhar em cima disso. E aí eu logo consegui falar com os 3 primeiros membros aí, que foram o Rafael, o Pedro e o Germano, aí eles me ajudaram muito aí nessa etapa inicial da equipe, que foi bem difícil. E você também já tinha experiência na outra equipe, né? Por mais que seja diferente, assim, já tinha essa experiência prática. Isso, lá eu era do setor técnico. Aqui a maior dificuldade foi ser do setor administrativo. Parece uma coisa simples, né? É uma equipe pequena com 10 pessoas. De fato, é uma equipe pequena com 10 pessoas, mas não é fácil organizar isso e é muita coisa para aprender, porque é muito fácil tu te desorganizar no meio e acabar perdendo a união das coisas, assim, de conseguir delegar tarefas, ver o que tem que fazer e botar a coisa para frente, sabe? Mas com o tempo eu fui aprendendo e eu acredito que desde que eu assumi a equipe eu tenha melhorado bastante nesse quesito. Muito legal. E para finalizar, recentemente, né, vocês estão realizando ainda um processo seletivo para novos integrantes da equipe. E eu gostaria de saber quais são os planos de vocês para essa nova equipe agora em 2024. Então, nossos planos, como eu dei antes a ideia, é primeiramente botar o barco para funcionar. A gente quer fazer isso até no máximo junho ou julho desse ano. E depois a gente quer começar a melhorar ele. E para isso a gente está procurando principalmente agora membros ou da mecânica ou da automação. Mas eu acredito que pro momento seja o que mais possa nos ajudar, né, para a gente conseguir entender como tudo funciona. O nosso plano agora está dividido, após botar o barco funcionar, no caso, né, que é a parte mais simples, por assim dizer, está dividido em 3 partes, né? A gente do propulsivo, que é estudar uma forma de trabalhar melhor com a nossa vedação, né? A vedação é basicamente o que impede que entre água no barco, porque para transmitir o movimento para a hélice tem que literalmente abrir um buraco no barco, e aí ali tem essa vedação, que é um sistema um pouco complexo, e a gente está procurando uma forma melhor de fazer isso. O estrutural está procurando desenvolver, estudar, entender como funciona melhor o casco, para a gente poder trabalhar melhor com algum casco, e o eletrônico está com o mesmo desafio que a gente tinha nas equipes até antes de nós, que é montar o seu próprio sistema eletrônico através de suas próprias placas, códigos, enfim. Eu não entendo muito disso, mas é a ideia.
Então, Amadeus, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós queremos parabenizar a ti e aos demais integrantes da equipe Nautilus por retornar a esse projeto e desejamos muito sucesso nesse novo ano de competições. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder apresentar um pouco sobre a nossa equipe. Eu espero que no próximo ano venham grandes realizações para a nossa equipe e o barco vai voar. É isso aí, muito obrigada. Obrigado.